Vamos falar um pouco sobre, né, tendências em relação a isso. No Paraná, em 2020, essa reportagem aqui, ela fala sobre a quantidade de furtos que houve naquela época, 11 mil furtos com energia elétrica. Em muitos desses casos, essas situações acabam virando um processo judicial, porque os valores são altos e existe uma contestação muitas vezes. A pessoa não pode pagar, contrata um advogado, o advogado fala não pode desligar a energia elétrica, esse é um ponto importante. Se não pagar a fatura, né, você vai ter a sua energia elétrica cortada. Então, é muito importante entender que essa quantidade de casos foram os casos encontrados. Agora, imaginem quantos casos não foram encontrados ainda. E o que é muito importante entender nessa hora? Que as concessionárias de energia, elas têm um limite de profissionais para trabalhar fazendo inspeção elétrica. Obviamente que existem muito mais fraudes e irregularidades do que aquela quantidade de pessoas conseguem fiscalizar. Mas é importante vocês terem a visão desde o início da cadeia. Tudo isso vai ajudar muito vocês a ampliarem o campo de visão quando estiverem numa situação final, aqui atuando como peritos ou como assistente técnico. Por que eu acredito particularmente que existe uma forte tendência disso aumentar? Nós temos um número de desempregados, por exemplo, ele caiu, mas em contrapartida, o que as pessoas ganhavam, o rendimento das pessoas também diminuiu muito. Isso, obviamente, faz com que as pessoas comecem a procurar alternativas para economizar. Economizar com energia elétrica é uma alternativa muito boa. Dependendo da situação, dependendo do tipo de fraude, você pode ter uma economia em torno de 20% a 30%. De repente, chega alguém na sua casa falando, poxa, eu tenho aqui a fraude perfeita, eu consigo fazer você economizar 30% na sua fatura de energia elétrica, que hoje custa 10 mil reais. O que acontece? A pessoa que tem um comércio vai dizer o seguinte, opa, peraí, como que você faz isso? Não, eu nem adultero o medidor, eu não rompo o lacre, por isso que ninguém percebe. Você me paga 2 mil reais, eu faço isso para você. Aquela pessoa que paga uma fatura de 10 mil reais, olha e fala, pô, se economizar 30%, eu vou passar de 10 mil para 7 mil. Se eu pagar 2 mil reais para esse cara, em um mês já compensa. E a pessoa fala, não, só para você ter uma ideia, você pode me pagar em 3 vezes, por exemplo. E aí, obviamente, que aquele dono do comércio acaba muitas vezes caindo em uma conversa como essa por desconhecimento. E que tipo de desconhecimento é esse? É o desconhecimento de saber que ele pode passar por uma fiscalização da concessionária de energia e que a chance disso ser identificado é gigantesca, quase 100%. As equipes são muito bem preparadas para identificar esse tipo de problema. Então, não vale a pena fazer esse tipo de adulteração, porque mais cedo ou mais tarde você vai pagar uma conta que é muito alta. Tem multas que passam de R$1 milhão. Então, é importante que vocês deixem sempre claro para as pessoas que muitas vezes tendem a querer entrar em uma situação como essa, o risco em relação a esse tipo de fraude. Mas a economia, como vem caindo, as pessoas estão gastando cada vez mais, a energia elétrica aumentando cada vez mais também, obviamente que vai pesando muito no orçamento quando nós pensamos em renda. E aí surge o quê? Uma tendência de demanda crescente em relação a isso.